pessoal, eu sou a Luana Campos, esse aqui é o Leituras da Lu. Hoje eu vou falar um pouco para vocês do livro chamado O Oceano no Fim do Caminho, do Neil Gaiman, que foi escrito em 2013. O Neil Gaiman, ele é um grande autor britânico, muito desse universo fantástico, né? Então, um dos quadrinhos dele, que ficou mega famoso, talvez seja um dos mais queridos no mundo inteiro, é o Sandman. Bom, o livro começa da seguinte forma: é um homem dos seus 40 e poucos anos que está indo para o velório de um familiar seu, e aí, num dado momento, até para sair um pouco daquele clima pesado e tal, ele pega o carro, né? E já que ele está na cidadezinha onde ele nasceu, ele vai então até o lugar onde ficava antes a casa dele, a casa em que ele habitava com a família quando ele era criança. E quando ele chega lá, então a casa dele já não existe mais, ele vai até o final da rua, mas assim, bem ao final mesmo da rua, pela descrição do autor, e vai relembrar a casa então de uma amiga dele, uma vizinha, né, que eles viveram ali muitas aventuras, muitas situações. Ele chega lá e ele é recebido pela mãe dela, e muito bem recebido, né? Então, eles têm uma longa conversa, eles vão até o quintal da casa, né, onde tinha um laguinho e onde, né, eles viveram ali as aventuras do oceano que ficava então no fim do caminho. Já vem aí um pouco do porquê do título da obra. E aí ele vai começar a se lembrar então dele menino aos 7 anos de idade. E aí nesse livro é muito legal ver, né, que a gente também se resgata lá naquela idade, né? Ele era um menino então que ele vai descrevendo que ele lia muito, que ele adorava as histórias, a mitologia, as fantasias, né? Então ele estava muito sempre imerso nesse universo dos livros, o que dava para ele uma imaginação, uma criatividade sem fim. E aí acontece um episódio, ele tá tomando café com o pai um dia em casa e a polícia liga dizendo que o carro deles foi roubado. E quando eles chegam, né, então são chamados, vão até o final da rua, o carro tá lá parado no final da rua, e dentro desse carro tem uma pessoa morta, que era um inquilino, uma pessoa que estava morando na casa deles, uma vez que eles estavam com problemas financeiros, tendo que alugar quartos, né, na casa deles. Então essa pessoa estava ali, então, né, ele tinha cometido um suicídio. E o suicídio tinha se dado também pela questão do dinheiro. Ele tinha feito uma série de apostas, pegado dinheiro de um monte de gente e ele não tinha como pagar. Então ele decide então por acabar com a sua vida. E aí é muito interessante, né? Porque aí vem a maestria do Neil Gaiman, que é misturar fantasia com realidade. A princípio, quando você vai lendo o livro, você vai falando, nossa, mas não faz nenhum sentido, né? Isso daqui é tudo fantasia, tudo imaginação do menino. Mas a história é tão bem escrita, é tão envolvente, que daqui a pouco você também, né, já está perdido, não sabe mais o que é realidade, o que é fantasia, e mais ainda, você acredita que tudo que é fantasia, na verdade, é realidade. É super interessante. E essa morte, esse suicídio, ele simboliza meio que um sacrifício, né? Algo que liberta, então, uma força do mal, a Úrsula, alguma coisa que vai envolver toda aquela comunidade em torno do tema do dinheiro. Então essa divindade, essa coisa do mal aparece naquela comunidade e ela vai começar a distribuir o dinheiro, já que essa foi a origem de todos os males que ali começaram. Então essa é uma obra que vai falar muito sobre infância, né? Então é uma obra muito bacana porque a gente se resgata aos nossos 7 anos de idade. Vai ter muita coisa que a gente vai olhar para esse garoto descrito como protagonista do livro e vai se identificar e vai falar, puxa gente, como eu era assim também, como eu pensava dessa forma. Então muito gostoso, né? Uma obra que nos leva assim meio nostálgicos à nossa infância. Bom, e aí o menino vai se dar conta que a babá dele é a Úrsula, né? Que é essa fonte de toda a maldade que está acontecendo nessa comunidade. E ele sofre muito com isso, né? Então, interessante de ver como ele lida, como é. Então, assim, tem um tom, às vezes, difícil, sabe? Que você fica morrendo de pena, morrendo de dó do menino, porque ela faz uma série de ameaças a ele, diz que vai trancar ele num porão, que nunca mais ele vai sair, que nunca mais vai deixar ele ler os livros, né? E ele pega numa certa cena
a Úrsula tendo um caso com o pai dele, né? Então, interessante como o autor coloca esse tema, né, da possível traição do pai com a mãe, né, e do menino ver essa pessoa, talvez então como um monstro, né? Uma construção bem interessante, eu acho, de como as crianças vão lidando com o universo dos adultos, né? Extrapolando, criando fantasias em torno. Ainda mais ele, que era um menino cheio de criatividade, que lia muito, então era bem exacerbada a forma dele, né, de enxergar as coisas que estavam acontecendo. É uma possibilidade, é uma leitura que se pode fazer do livro. E é nesse contexto que ele então conhece essa amiga que mora no fim da rua dele, né, numa fazenda, que é a fazenda das senhoras Hempstock. São 3 mulheres, 3 gerações, então tem a avó, tem a mãe e tem a filha. A filha tem ali por volta de 11 anos, segundo a descrição do garoto, e eles formam assim uma grande amizade, né? E aí de novo os elementos fantásticos dessa obra. A Fazenda Hempstock é um lugar onde essas forças do mal não conseguem penetrar, né? É como que uma redoma, né? Como se essas 3 mulheres fossem mágicas de alguma forma, né? Muito poderosas, extraordinárias. Primeiro que elas cuidam da fazenda sozinhas, sem nunca ter um homem, ninguém precisa ajudá-las em tudo que elas fazem ali. E segundo também que elas têm esse poder de pressentir, de cuidar, elas falam meio que por telepatia, elas sabem o que está se passando na cabeça das pessoas. E é o lugar então em que esse garoto se sente protegido, cuidado, né? Então tem uma série de cenas assim que ele vai descrever, sei lá, refeições com elas, que parece uma coisa muito prazerosa, né? Me remeteu um pouquinho àquela ideia, sabe, do conto do Patinho Feio, que às vezes a gente não tá se achando naquele momento na nossa família e a gente descobre uma outra família que não é a nossa de sangue, mas onde a gente se sente bem, onde a gente se sente em casa, onde a gente se sente protegido, onde a gente sente que as nossas ideias são bem aceitas e bem-vindas. Esse é um livro também que tem alguns elementos biográficos, né? Então, que vai contar um pouco do próprio autor. Então, uma das coisas, por exemplo, é que os pais do autor também se separaram, que ele também gostava muito de ler quando era criança, e ele vai citando alguns dos livros que ele leu na fala do garoto. Ele também era um menino que lia toda vez que ele tinha que lidar com algum problema, então era a forma dele de escapar, de fugir aquilo que estava acontecendo, também era com os livros. Tem um elemento também que eu achei assim super simbólico desse livro, que é quando ele e a amiga dele então estão tentando se livrar dessa força do mal, dessa Úrsula, né? Então eles tentam prendê-la de todo jeito. E aí eles não conseguem, tem um momento que essa menina tenta, porque ela também tem ali os seus poderes, né, meio mágicos, como eu falei para vocês, e aí ela consegue quase que prender a Úrsula, mas na verdade ela prende a Úrsula no pé do menino, né? Então achei interessante esse simbolismo né, os nossos pés são aquilo que nos movem, que nos levam, então é como se ele se sentisse preso, como se a imobilidade dele tivesse prejudicada. Ele não consegue fazer as coisas, ele não consegue ir até os lugares. Então, achei interessante esse paralelo também. Então, é uma obra, gente, que tem 1000 simbolismos, né? Então, tem muita referência mitológica. As próprias 3 mulheres Hempstock, né, elas têm ali uma série de contos, uma série de mitos que a gente pode fazer alguns paralelos também, dessas 3 mulheres, nas 3 faixas etárias diferentes, né, cada uma com a sua sabedoria, como se elas fossem complementares, né, e como se elas ficassem ali dentro da fazenda delas, tecendo o destino daquela comunidade, que também é uma questão bem simbólica e bem mitológica. Então, aconselho muito que vocês leiam esse livro, ele é bem gostoso porque tem esse elemento de resgatar a infância. Esse autor, assim, ele envolve muita gente em todas as leituras dele. É um grande contador de histórias, principalmente essas mais fantasiosas, mais do universo fantástico. Vale muito a pena ser lido. E se você gosta de bons livros, inscreva-se no canal, ative as notificações e a gente se vê num próximo livro. Tchau, tchau!